Bom dia a todos. Hoje nós falaremos mais a respeito da questão racial em Cuba, entre os períodos de 1844 até 1881. Bom, eu me chamo Matheus e apresentarei junto ao meu colega Thales essa videoaula, que seria um projeto de história pública da nossa matéria América Contemporânea A, ministrada pela professora doutora Gláucia, da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Mas vale lembrar o que seria um projeto de história pública. No caso, ele tem como objetivo facilitar a compreensão de temas históricos. E hoje falaremos mais a respeito da questão racial em Cuba, usando como fonte o texto da autora Yacy Maya Mata, Conspirações da Raça de Cor, Escravidão, Liberdade e Tensões Raciais em Santiago de Cuba, 1864-1881. E nesse slide, temos no canto inferior direito a imagem da autora Yacy. Primeiramente, é necessário fazer um panorama geral do que estava acontecendo em Cuba. Sendo assim, ela estava passando por um intenso processo de polarização racial, muito por causa do boom da produção açucareira e a imensa introdução de mão de obra escrava, que aumentou ainda mais as tensões raciais. Também, na primeira metade do século XIX, o tratamento à população de cor foi mudando, sendo que, por exemplo, apenas brancos podiam sentar nos vagões de primeira classe e portar armas. Em relação aos estudantes, deviam estar separados uns dos outros. Mas essas políticas segregacionistas acabaram aumentando ainda mais as tensões raciais existentes. Outro fator importante em Cuba, que estava acontecendo, assim como no Brasil, é que tinha um complexo sistema de classificação social, baseado na cor. Existiam os termos negro, pardo, mulato, moreno, trigueno, chino e entre outros, que se referiam aos distintos tons da pele. E também os espanhóis, por sua vez, adotavam uma política colonial que reforçava essas divisões. Um exemplo disso é que na formação das milícias de cor, os pardos e morenos possuíam distintas condecorações. Também nós pesquisamos alguns dados referentes ao embarque e desembarque de escravos. No caso, nessa primeira tabela, é da data de 1501 até 1866. E nosso foco, no caso, vai ser a América Hispânica e, no caso, Cuba, em que ele mostra que foram embarcados 742.840 pessoas e desembarcados 649.825 pessoas, um número extremamente grande. E em comparação, nós pesquisamos outra tabela, que seria da data de 1844 até 1866. 1844 vai ser um evento importante, que nós vamos explicar mais para frente. E nesse caso, novamente em Cuba, foram embarcados 227.702 pessoas e desembarcados 191.381 pessoas. Novamente, um grande número e em um período curto de tempo. Bom, meu nome é Thales, bom dia a todos. Eu vou abordar o evento de La Escalera. Entre os anos de 1842 e 1843, uma série de conspirações envolvendo negros e mulatos, e alguns brancos, na região ocidental levou a uma feroz repressão. Em 1844, houve o pico dessa repressão, que foi a La Escalera, que atingiu violentamente todos esses grupos, principalmente os escravos, sendo que milhares foram submetidos a julgamento militar e condenados a sentenças que variavam entre pena de morte, prisão e deportação. Após esses episódios, as autoridades coloniais adotaram inúmeras medidas segregacionistas. Após os eventos de La Escalera, seguiram-se cerca de 20 anos de relativa calma, sendo que essa repressão acabou encerrando todas as atividades rebeldes da população de cor. Bom, nesta imagem podemos observar um branco, proprietário de escravos, repreendendo os mesmos por ter participado dessas conspirações. Próximo slide, por favor. Já nessa imagem podemos ver uma forma muito mais explícita de punição que esses escravos sofriam
por ter participado dessas conspirações. Próximo slide, por favor. Também vale lembrar que nesta época a ilha de Cuba era dividida em 2 departamentos, que seriam o ocidental, com capital em Havana, e o departamento oriental, com capital em Santiago de Cuba. Em relação ao departamento oriental, ele tinha 264.520 habitantes, o que correspondia a 18,9% da população da ilha, dos quais 126.339 eram brancos e 86.403 eram livres de cor, e 51.778 escravos. A maioria dos habitantes, que seriam 131.181, era não branca, mas lembrando que essa é do departamento oriental. E aqui nós temos uma imagem que mostra o departamento ocidental e o departamento oriental. Novamente, outra imagem mostrando as províncias de Cuba. Lá embaixo temos Santiago de Cuba, do departamento oriental, e lá em cima Havana, do departamento ocidental. Bom, agora iremos abordar a Grande Guerra, que durou dos anos de 1868 a 1878. Próximo slide, por favor. Bom, a Grande Guerra, em 1868, começou na região oriental de Cuba a primeira das guerras de independência. A Grande Guerra durou 10 anos e transformou para sempre a escravidão e as relações raciais na ilha. No conflito, houve grande presença de escravos livres de cor. Os rebeldes recrutavam escravos e conseguiram até formar um exército libertador multirracial. Além disso, vale ressaltar que nos territórios rebeldes foi instituído o casamento civil, sem que houvesse qualquer impedimento interracial, e também foi abolida a escravidão. No exército rebelde, não deveria existir distinções raciais, e a ascensão deveria ser por mérito, independente da cor. Contudo, o exército rebelde ainda possuía tensões raciais internas. A luta contra a escravidão e as hierarquias raciais presentes em atividades conspirativas anteriores somaram-se aos ideais da Revolução Francesa, liberdade e fraternidade, compartilhado por muitas lideranças brancas da insurreição. Próximo slide, por favor. Bom, na seguinte charge podemos observar os Estados Unidos, simbolizados pelo tio Sam, de mãos dadas com a pequena Cuba, indo em direção ao que seria o novo mundo, deixando para trás o antigo mundo. Qual era o antigo mundo? O antigo mundo era a Espanha colonial. E o tio Sam, os Estados Unidos simbolizado pelo tio Sam, era uma representação do quê? Da emancipação, da independência dos países da América. Próximo slide, por favor. Também vale lembrar de uma importante figura entre todos esses eventos, que seria Antônio Maceo, como tem a imagem do lado esquerdo dele. E Antônio Maceo, ele teve sua data de nascimento em 1845, em Santiago de Cuba, e pertencia a uma família de livres de cor. E em 1868, quando a Primeira Guerra de Independência de Cuba começou, Maceo se incorporou às forças rebeldes e foi ascendendo a posições de comando no interior do Exército Libertador. E em 1876, Antônio Maceo, então brigadeiro do Exército Libertador, escreveu uma carta ao presidente da República em armas, Tomás Estrada Palma. Nós pegamos um fragmento dessa carta. Que existe um pequeno círculo que propalava ter manifestado ao governo não querer servir sob as ordens deste que fala, por pertencer à classe, e mais tarde soube, por diferente meio, que acrescentaram não querer servir por lhe ser contrário, e ter intenções de sobrepor os homens de cor aos homens brancos. Essa carta, era ao mesmo tempo uma denúncia da discriminação sofrida no interior das forças rebeldes, em que Maceo ele fala que eles não queriam obedecer a ele, e uma afirmação também de princípios, em que, ao reforçar o seu pertencimento à classe de cor, condenava a escravidão e as hierarquias com base na cor da sociedade colonial. Bom, agora iremos abordar o Pacto de Zanjon. No ano de 1878, a liderança branca da insurreição fez um acordo de saída da guerra com os espanhóis.
Tal acordo ficou conhecido como Pacto de Zanjón. Com esse acordo, os cubanos sairiam da guerra sem independência e também sem a abolição. O general Antônio Maceo e o comandante do exército espanhol em Cuba, Martínez Campos, se encontraram em Baraguá. Logo, o episódio ficou conhecido como Protesto de Baraguá. Neste encontro, Maceo insistiu que ele e seus homens só deporiam as armas se a Espanha garantisse a liberdade de todos os escravos de Cuba. E, como Martínez Campos rejeitou esta proposta, Maceo reivindicou a abolição completa e imediata da escravidão e informou que, apesar do Pacto de Zanjón, a guerra continuaria até que a Espanha concordasse com o fim legal da escravidão. Próximo slide, por favor. Bom, logo, esse conflito ficou conhecido como Guerra Pequena, que durou apenas um ano, de 1879 a 1880. Próximo slide, por favor. Iniciada em 24 de agosto de 1879, evidenciava cada vez mais que a luta contra a escravidão podia mobilizar negros e mulatos livres, em que os mesmos conquistaram postos de comando militares e também lideranças políticas da nova insurreição. Estrategicamente, os espanhóis manipularam o medo do negro e caracterizaram a insurreição como uma guerra racial. Em meio aos conflitos, a Espanha aprovou duas leis de emancipação gradual, a Lei Moret, de 1870, e o Patronato, de 1880. Na seguinte foto, vemos Antônio Maceo, uma foto oficial, já que o mesmo era militar. Próximo slide. Então, também vale lembrar o que seria esse medo negro que eles utilizavam como argumento. O medo negro, ele nasceu no Haiti, com as revoltas de escravos contra os colonos e o mundo colonial. Se tinha a crença de que os negros iriam fazer uma revolta que tinha como objetivo a opressão dos brancos e a instalação de uma tirania negra. E essa ideia foi transmitida por toda a América, deixando os líderes brancos apavorados com uma possível ascensão dos negros. Mas continuando, após o Pacto de Zanjón, passou a ter em vigência em Cuba o mesmo sistema político da Espanha, e a colônia adquiriu o status de província espanhola. E em 1879 foram realizadas as eleições. Os eleitos para as cortes espanholas decidiriam o futuro da escravidão na ilha, mas os negros e mulatos estavam praticamente excluídos do jogo político, por causa da exigência de uma determinada renda anual. Sendo assim, acabou excluindo a imensa maioria da população do direito ao voto. O caráter anti-escravista dessa nova insurreição e a projeção de generais de cor como lideranças políticas na guerra alimentou o medo negro, como nós já explicamos, ao mesmo tempo em que estimulou milhares de livres de cor e escravos a participarem da luta anticolonial. Também Maceo estimulava os escravos a deixar as plantações e lutar por sua liberdade. Vale lembrar que Maceo sempre atribuiu à independência a igualdade racial, a mesma importância, mas apesar disso foi muitas vezes acusado de tentar estabelecer uma ditadura negra em Cuba. E também os espanhóis tentaram caracterizar a Guerra Pequena como uma guerra racial, tentando diminuir a ideia de emancipação. A Guerra Pequena acabou expondo a profunda polarização racial em que estava mergulhada a sociedade cubana, como também por ter se constituído um importante capítulo na formação da identidade da raça de cor. Bom, agora iremos abordar uma figura polêmica que foi Camilo Polavieja. Nascido em 1838 e morreu em 1914, era um conhecido político e estatista. Em sua carreira, esteve presente na guerra entre Espanha e Marrocos, no qual foi subordinado de Leopoldo O'Donnell, responsável pela repressão de La Escalera, e esteve presente no protesto de Baraguá. Polavieja contava com uma extensa rede de informantes e agentes secretos que atuavam dentro e fora de Cuba. Em seus métodos, ele interceptava as correspondências dos insurretos e contratava agentes duplos que fingiam conspirar com os rebeldes. Além de tudo, Polavieja comandava a província de Santiago de Cuba desde junho de 1879 e se considerava o responsável por derrotar a Guerra Pequena. Bom, nessa imagem podemos ver Polavieja com os seus trajes oficiais do exército
adornado de diversas medalhas e condecorações. Próximo slide, por favor. Para justificar mais de 200 prisões de livres de cor, o comandante militar Camilo Polavieja recorreu ao velho argumento da ameaça de guerra racial, transmitindo a ideia de que a raça de cor estava se preparando para se levantar em uma guerra de raças contra os brancos, no qual se articula através da chegada de Maceió à província. As autoridades coloniais usaram imagens e discursos da guerra racial para questionar a insurreição nacionalista. Polavieja era um político hábil em manipular o medo do perigo negro para tentar desfazer as conspirações anticolonialistas e garantir, então, o domínio espanhol sobre Cuba. Polavieja admitiu que existiam brancos na conspiração, mas o mesmo decidiu não atingi-los. Novamente, era um método dele em que sabia que existiam duas grandes questões em jogo: a luta contra o domínio colonial espanhol, que mobilizava muitos brancos, e o problema não completamente resolvido com o patronato, a escravidão. Por isso, considerava altamente político que a maioria dos brancos não visse nas conspirações de 1880 a independência, e sim a questão social, que seria uma suposta guerra racial. Novamente, uma pintura de Polavieja em seus trajes oficiais, adornado de medalhas. Próximo slide, por favor. Bom, nós vamos falar um pouco mais da Liga Antiliana. Durante a Guerra Pequena, em setembro de 1879, Maceió viajou para o Haiti, com o objetivo de angariar recursos e conseguir a colaboração do governo haitiano. Nesta época, simpático à causa cubana, fora bem recebido pelo general haitiano José Lamotte, que estava ali prestando auxílio para a organização de uma nova expedição a Cuba. Com a ajuda de emigrados cubanos e haitianos amigos, Maceió fugiu do Haiti, após uma tentativa de assassinato orquestrada pelo capitão-geral de Cuba e voltou à Jamaica. Meses após o protesto de Baraguá, Antônio Maceió, que vivia exilado na Jamaica, formou uma companhia de Gregório Luperon e Ramon Emeterio Betances, que se chamaria a Liga Antiliana. Mas existem poucos estudos sobre essa liga. Aliás, essa organização vivia sob constante vigilância, e seus membros, em geral, trabalharam a maior parte do tempo na clandestinidade, e não deixaram muitos registros de suas ações. A Liga era uma organização secreta, que tinha entre os seus objetivos a independência completa e a confederação das Ilhas Caribenhas. Bom, houve diversas deportações para a ilha de Fernando Pó. Em dezembro de 1880, cerca de 265 membros da população de cor foram presos e deportados para Fernando Pó, no Golfo da Guiné, acusados de conspiração. Em 1880, Santiago de Cuba, assim como Las Villas, permanecia em estado de sítio, em função da recém-terminada Guerra Pequena. Assim, para a prisão e deportação dos acusados, não foi feito nenhum processo judicial. Fernando Pó não foi uma escolha arbitrária. A ilha era uma possessão espanhola na África, a qual parecia o lugar ideal para o envio de negros, escravos e libertos indesejados, que ameaçavam a paz e a ordem na colônia. Em resposta a uma consulta do cônsul da Espanha em Kingston sobre o regresso a Cuba dos numerosos emigrados da raça de cor que desejassem abandonar a Jamaica, Polavieja respondeu que este grupo era composto por gente de cor que tem feito esta guerra de raça e de extermínio, e que, de maneira nenhuma, alguma deveria voltar a esta Antilha, e sim mantê-los em nossas possessões da África, pois assim conseguiria tirar as principais cabeças e os mais fortes, que eram os únicos capazes de manter com as armas a guerra. Entre os imigrados de cor, inclusive alguns enviados para Fernando Pó, constavam mais de 500 nomes, entre homens, mulheres e crianças. Por outro lado, os brancos emigrados considerados perigosos, que participaram da Primeira Guerra e vinham desde então conspirando contra o poder colonial, deveriam permanecer bem vigiados na península, e não na África. Sendo assim, Polavieja apostava numa política de perdão seletiva, que acabava por aumentar as tensões raciais. Segundo Polavieja, os imigrados de cor não deveriam voltar a Cuba, porque uma série de feitos e observações vieram a demonstrar que,
O caráter dessa raça não era acessível às condições necessárias para o perdão. Bom, nessa imagem, ao lado, podemos observar o que seria uma visão de cima da ilha de Fernando Pó. Próximo, por favor. Já esta vemos um plano da ilha, que seriam diversos segmentos da ilha. Próximo, por favor. Agora vamos citar uma parte vinda escrita por César García del Pino, autor do Diário de um Deportado a Fernando Pó, em 1869. Viaje de Fernando Pó a Mahón, en el vapor San Antonio, no qual o autor informa que ir a Fernando Pó era praticamente a descida ao inferno. Informava que os deportados estavam destinados a uma morte horrível, entre os sofrimentos multiplicados pelos maus tratos e tortura dos seus custódios. Eram apenas condenados a uma morte lenta e dolorosa. Próximo, por favor. Ainda falando sobre os objetivos da operação, na repressão às atividades conspirativas da gente de cor de 1880 a 81, muitos viram na operação o objetivo de fazer uma limpeza geral para deportar do país os que um dia estiveram em armas, como nós explicamos em cima. Mais uma política de Paul La Vieja, mas não foi só isso, as medidas repressivas contra a população de cor. Elas tinham uma dupla função. Após tantos anos de guerra e da aprovação do patronato, milhares de negros, recém-saídos da escravidão, passavam a viver na condição de livres. A ação contra os negros deveria impedir não só a ação política contra o domínio espanhol, mas qualquer comportamento considerado indesejado à ordem colonial. Deveria também garantir a dedicação ao trabalho dos egressos da escravidão. Por isso, a intenção de Paul La Vieja era fazer uma limpeza no Departamento Oriental. Essa repressão conseguiu silenciar momentaneamente os movimentos contra o domínio espanhol e as críticas ao patronato na região. Novamente temos uma foto de Paul La Vieja com a sua roupa militar. Para concluir, nós vamos falar de um caso importante, que aconteceu em 1888, em que um negro chamado Emílio Leopoldo Moreno entrou no café de Lavenos, como está mostrado à direita, o café Lavenos, em Santiago de Cuba. O proprietário do café, o espanhol Cristóbal Baz, proibiu os funcionários de servi-lo e disse: "Meu café não é de negros, e sim de brancos, e não é digno nem tampouco correto que os indivíduos de cor sejam servidos por pessoas brancas." Esse episódio não tem nada de extraordinário. Muitos bares, restaurantes, cafés se recusavam a receber pessoas de cor em Cuba. No entanto, esse tipo de comportamento não era mais considerado natural, pois não havia mais escravidão na ilha. Mas, mesmo após a abolição da escravidão e de todas as guerras que mencionamos, ainda persistiam as discriminações com as pessoas livres de cor, pois até mesmo, como apresentamos, na Carta de Maceu ainda existiam tensões raciais entre eles. Então, ainda é necessário muita persistência e resiliência das pessoas de cor nessa luta, para que um dia finalmente acabe esse preconceito criado contra eles, que tem como que eles usam como argumento unicamente por causa de sua cor. Enfim, foi esse nosso trabalho, que nós falamos da questão racial em Cuba, entre esse período de 1844 a 1881. Nossos nomes. E muito obrigado. Tenha um bom dia.